Você já se perguntou por que parece tão difícil emagrecer mesmo quando você acha que está fazendo tudo certo? Eu também me perguntava isso, tá? Eu fazia dieta, treinava, fazia tudo que me mandava direitinho e não tinha o resultado. Mas bastava aquele momento de estresse, uma crítica, um simples pensamento que tudo desmoronava e pronto, eu colocava tudo a perder de novo. Foi aí que eu comecei a entender que não era sobre controlar aquela comida. Eu precisava, na verdade, me controlar. Entender o que se passava na minha cabeça. Mudar meus padrões de comportamento e aprender a lidar com o quê? Com as minhas emoções. É isso mesmo. Eu sei que não é isso que a maior parte das pessoas querem ouvir, tá bom? Você já se perguntou por que parece que é tão difícil emagrecer, mesmo quando você está fazendo tudo certo? Eu também me perguntava isso, tá? Eu fazia dietas, treinava, fazia a dieta da moda, fazia tudo que me mandava direitinho e não tinha resultado. Fui para 110 quilos. Mas bastava um momento de estresse, uma crítica, um simples pensamento que passava pela minha mente que tudo desmoronava. Aí pronto, eu colocava tudo a perder de novo. Foi aí que eu entendi que o problema não estava ali no que eu estava comendo. Eu precisava, na verdade, entender o que estava se passando na minha cabeça. Mudar meus padrões que me levavam até aquele resultado. Padrões de comportamentos e aprender o quê? A lidar com o grande código da minha história, as minhas emoções. Eu sei que não é isso que a maior parte das pessoas querem ouvir, tá bom? Todo mundo quer uma pílula mágica. Mas deixa eu te contar, não existe pílula mágica. Você precisa aprender a mudar a situação. Você precisa aprender a mudar a rota da tua vida. Como mentor e alguém que passou 10 anos presa em transtornos alimentares, me levando a 110 quilos, eu posso te afirmar o que impede você de emagrecer e o que te deixa presa sempre nas mesmas situações. É o que está aqui, o que passa dentro da tua cabeça. E é as suas crenças. Tudo que você acredita sobre comida ou até sobre você mesmo. Se você acha que é capaz, se você acha que não é capaz, eu te garanto que você vai ter força de levar tudo isso que você começou até o fim. É exatamente isso que eu vou te contar neste vídeo. E é neste vídeo que você vai entender se esse também é o seu caso e finalmente conseguir emagrecer com leveza, com consciência e liberdade. Então, bora que bora. Eu vou te explicar por que isso está acontecendo e quero dar uma leve contextualizada. Eu passei 10 anos da minha vida tendo compulsão e a minha compulsão alimentar me fez engordar 45 quilos. Eu fiquei muito tempo presa nessa situação porque eu realmente fazia dietas, tá? Eu não comia a maior parte do tempo os alimentos que na época eu achava que eram proibidos. Falava que precisava emagrecer, então eu cortava açúcar, eu cortava carboidrato, tudo era fit. Precisava malhar, mesmo eu odiando, ia subir montanha, subia de um lado e descia do outro e nada estava resolvendo. Eu treinava, fazia tudo, só que não estava fluindo, nada estava dando certo. Por que, será? Eu comecei a me perguntar, por quê? O que está acontecendo comigo? O que acontece? Um simples pensamento de acreditar que existiam alimentos proibidos e permitidos me fazia eu entrar numa sensação e num estado de culpa tão grande, mas tão grande, que eu ligava aquele famoso, já era, agora já foi, e começava a comer. Só que descontroladamente. Além de tudo isso, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. Eu nunca soube muito bem como lidar com as minhas emoções. Eu ficava o tempo todo pensando, até que chegava um momento que aquilo era tão insuportável que eu só precisava parar a minha cabeça. O que eu fazia? Eu vou comer isso. Eu não tinha isso, agora eu posso ter. Isso aqui não vai me fazer mal não, amanhã eu começo. E eu ia para a comida, porque é isso que a comida faz. Ela distrai, ela conforta você do verdadeiro motivo que te faz procurar por ela. Ela, na verdade, é uma fuga emocional.
uma anestesia, uma tentativa de lidar com tudo isso. Você tá sozinha? Você vai na comida para te confortar. Você tá com pessoas que querem celebrar, tá alegre? Você vai comer para falar que tá fazendo parte do grupo. E era isso que acabava impedindo o meu emagrecimento. E é o que acaba acontecendo com a maior parte das pessoas que sempre come exageradamente no final do dia. Se tem uma discussão com alguém, se está triste, ansiosa, ou até se está feliz, vamos para o happy hour, vamos comemorar, vamos lidar com aquela promoção, então eu vou comer. Nossa, fizeram uma torta para mim para cantar parabéns, eu vou comer. Para lidar e se regular emocionalmente, a pessoa o quê? Recorre à comida. Então, esses são 2 pontos mais importantes de toda essa situação. A questão da regulação emocional e o que você pensa sobre a comida. Porque quando você pensa sobre a comida de forma errada, isso te gera uma emoção desconfortável, uma frustração, culpa, arrependimento. E por não saber lidar com as suas emoções, você fica ainda mais presa nessa situação. Porque aí você faz o quê? Você recorre à comida. Mais uma vez para lidar com essa emoção. Vira um círculo vicioso. E esse é o ponto. Você pode ter a melhor dieta do mundo. Você pode ter o melhor planejamento de treinos. Se você não souber como aplicar tudo isso e lidar com as dificuldades do dia a dia, você vai ficar presa nessa pressão. Vai ter momentos que você vai falar assim, não vale a pena, vou chutar o balde. E chuta. Então, antes de ficar pensando em, nossa, qual vai ser a dieta que eu vou fazer para recuperar? Agora eu tenho que fazer um super detox porque eu chutei o balde. Pergunte-se, eu consigo lidar com as minhas emoções? Como que eu lido quando eu fico ansiosa? Quando pisam no meu pé? Como que eu lido quando eu fico triste? Quando eu me sinto abandonada? Qual é a função da comida na minha vida? Que válvula de escape é esse? Comece a perguntar sobre tudo isso, pega um papel e uma caneta e anota. Eu gosto muito de lembrar, a comida, o alimento não é o problema. Não é a comida que vai resolver. Se você não está com fome, não é comida que você precisa. Porque aí vai ter aquela sensação de que eu poderia comer toda a comida do mundo. E ainda assim, não seria suficiente. Porque você está tentando se preencher de uma coisa errada. Esse vazio que você está sentindo aí, respira, não é fome, não é comida que você precisa para preencher. Você precisa entender o que está fazendo você descontar essa emoção na comida. Aprender a lidar com essas emoções. Entender que todo mundo se sente ansioso de vez em quando. Todo mundo fica meio para baixo. Ninguém performa o tempo todo, ninguém é uou. E além disso, quais são os outros prazeres que você tem na vida, além da comida? Eu tenho certeza que você tem. Porque às vezes é uma cobrança tão excessiva o tempo inteiro. São tantas tarefas, tantas coisas para fazer, que a comida se torna a única fonte de prazer da vida que você tem. Porque é muito bom, é muito prazeroso e é rápido. E olha, eu jamais vou estar aqui dizendo que você não deveria sentir prazer na hora de se alimentar, tá? Não é essa a minha função. Porque eu super prezo isso, super acredito. É um momento que você tira pra você, pra relaxar, pra comer, pra degustar. E inclusive saber que você pode comer sim, que pode sim ser prazeroso e aproveitar. Eu degusto, minha boca enche de água. Faz com que você não se culpe, faça leve. Porém, se essa for a única fonte de prazer na sua vida, é aí que está o perigo. Vai ser muito difícil que você consiga quebrar esse padrão. Porque você nunca vai se sentir bem em outros lugares que não tenham a comida. Ah, vamos sair? Para que restaurante a gente vai? Que comida que vai ter? O que vai ter o cardápio? Então a gente precisa começar a buscar se lembrar. O que eu fazia daqui a pouco em outros momentos da minha vida que eu estava me sentindo bem? O que eu fazia quando eu estava me sentindo melhor? Será que isso tinha alguma coisa que eu fazia lá que eu acabei parando de fazer? Será que às vezes não é essa questão de autoestima? Por que eu não me sinto tão bem comigo mesma? E aí fico tentando colocar a minha autoestima na questão do meu corpo, na aparência. E aí eu fico ainda mais obsessiva, tentando manter uma alimentação perfeita.
com os padrões do mundo. As minhas alcalindas, as pessoas que eu acompanho, elas saíram do padrão do mundo. Mas por quê? Porque elas resolveram se amar, cuidar delas. Eu resolvi sair do padrão do mundo totalmente. Por quê? Eu preferi prezar pela minha saúde, pelo meu corpo, pela minha autoestima. E aí, se você vai na onda, você chega no ponto onde você não consegue, você se frustra. E vai fazer o quê? Descontar na comida. Você está vendo que bagunça que tudo isso vira? A gente precisa ir lidando com situações de acordo com que elas vão acontecendo. Se permita, se dê um tempo, cuida de você. Alcalindas, não dá para mudar tudo de uma hora para outra. Eu sei que nós temos muita ansiedade, eu quero emagrecer, meu pai me ajuda a emagrecer, eu preciso cortar tudo da minha vida, ser radical, porque senão eu não consigo. Você precisa aprender a ser constante. Precisa aprender a conseguir seguir um planejamento. Se isso faz sentido para você, tá tudo bem. Precisa aprender a lidar com suas emoções, para que você não fique sempre presa nessa situação. Porque quando você não sabe lidar com suas emoções sem utilizar a comida, você sempre vai acabar no final com o quê? Com dois problemas. O problema que fez você procurar a comida e aquela sensação de culpa e arrependimento por ter comido exageradamente e sentir que não funcionou, que não adiantou. Porque essa não é a solução do problema. Você está tentando encontrar isso no lugar errado. Você está entendendo quão importante é tudo isso? Dá um basta, chega e toma as rédeas da tua vida agora. Eu fiz isso e consegui, você também consegue. Por que isso acaba impedindo o seu emagrecimento? Por que não é dieta e não treino? Porque o quanto você acredita ser capaz de fazer essa mudança? O quanto você acredita que vai conseguir mudar? Parou para pensar? O quanto você acredita que é possível mudar a forma como pensa sobre comidas? É o que eu falo para as alcalindas. Não é porque a alimentação é alcalina que você vai comer parecendo que é a última Coca-Cola do deserto. Tudo tem que ter ordem e decência, porque nós temos crenças sobre tudo. E o que é uma crença? É aquilo que a gente acredita, o que fizeram nos acreditar. É tudo que a gente acredita sobre algo. Falando sobre uma alimentação, é o que a gente acredita sobre os alimentos. Se existem alimentos proibidos e permitidos, se carboidratos engordam ou não, se podemos comer depois das 6 horas da tarde, se precisa cortar doce para conseguir emagrecer. E põe uma coisa na sua cabeça, nenhum alimento de forma isolada no mundo vai te engordar ou te emagrecer. E sim o contexto inteiro da alimentação. É por isso que eu sempre prezo pelo equilíbrio das suas emoções. E é no momento em que você entende que tudo pode fazer parte da sua rotina, com as melhores escolhas congruentes, se você conseguir tirar essa idolatria pela comida, entender as quantidades, entender as qualidades e conseguir lidar com essas situações sem precisar se restringir, você está cuidando de você, você não está se restringindo, você está dando vida para o teu corpo, você não está cortando alimentos da tua vida, você só está aprendendo a fazer novas escolhas congruentes. Esse eu preciso comer, você vai entender que está sempre caminhando para o lugar que quer ir. E aí vai estar sempre evoluindo sem a necessidade de colocar na tua cabeça que isso é uma restrição. E quando a gente se restringe, eu estou proibida, aí o mundo fica gigante. A gente fica pensando muito sobre quando eu vou poder comer. A primeira coisa que as alcalindas, quando entram para a mentoria, pergunta: que tempo é a mentoria? Eu falo. Quanto tempo demora para limpar o sangue? Eu falo. Quando que eu vou poder voltar a comer tudo? Eu falo. Oi? Quando que eu vou comer algo gostoso? Eu falo, gostoso? Te fez ficar obesa? Te trouxe uma doença? Isso é gostoso? De onde veio esse paladar, essa ideia que isso que você tá comendo é gostoso? É uma crença. As perguntas, será que eu vou me controlar? Será que eu vou perder o controle? Tudo isso para vocês verem que vocês não estão sozinhos. Anota essas perguntas e se respondem. Vão pra frente do espelho, se olha nos olhos e responda essas perguntas. Tudo isso te deixa cada vez mais ansiosa. Sempre vivendo à frente, nunca vivendo de acordo com o que está acontecendo no agora, no hoje, no momento presente, de acordo com a sua vontade, de acordo com seus sinais de fome, sua saciedade, mas do agora. Porque muitas vezes a gente come alguma coisa num sábado só porque é o dia do lixo, só porque é o dia do pode. Ah, eu vou sair, então eu tenho que comemorar. E porque está ali disponível, nem se pergunta se estava com fome, se comeu em casa. Mas já que está ali, eu preciso comer, porque é a única oportunidade que eu tenho. Oi?
Você consegue entender que isso não faz sentido? E é por causa dessas crenças alimentares, de achar que tem um dia que pode, um dia que não pode, que a gente entra nesse padrão automático e não consegue mudar isso? Então, o meu convite com esse vídeo hoje, primeiro, se inscreva aqui no canal. Se você chegou até aqui, se inscreva, ativa o sininho, venha fazer parte dessa família, porque eu compartilho com você aquilo que eu fiz para emagrecer 48 quilos. E se eu conseguir, você também consegue. Pare neste momento para analisar suas crenças alimentares. Você precisa mudar o que pensa sobre comida e o que pensa sobre você e sobre como você gostaria de lidar com tudo isso. Lembrou também de amigas que estão na mesma situação que você, familiares? Então compartilhe esse vídeo. Vamos transbordar na vida de outras pessoas para que você e eu consigamos de uma vez por todas mudar a história desse planeta e que outras pessoas também possam enxergar como nós enxergamos. Eu sei que você vai conseguir. De uma vez por todas, para de ficar recomeçando e parando, pulando uma dieta para outra, sem nunca conseguir fazer o que está ali proposto, nutrir o seu corpo com alimentos que o papai preparou para você. Olha no espelho agora. Olhe nos olhos dessa mulher, desse homem. Você cresceu, você é um adulto. Não é mais uma criança que faz birra porque quer o doce, faz birra porque quer comer. Faça escolhas congruentes. Por que você continua buscando fazer as coisas da forma errada? E se está fazendo sentido para você? Porque a sua crença alimentar bate em você e faz com que você sinta tanta culpa e tanto arrependimento por acreditar realmente naquilo. Aí você faz o quê? Desiste de tudo. É muito difícil, é muito sofrido. A gente precisa entender que não existe apenas uma forma de chegar em um objetivo, de alcançar um resultado. Essa crença colocaram na sua vida, colocaram você dentro desse padrão. Faça a tua vida, faça uma nova história, comece a reinar no seu reino, porque em algum momento da sua vida você ouviu isso repetidas vezes. Você viu e ouviu pessoas falando sobre isso, achou em algum lugar, leu sobre esse assunto, que dizia que um alimento é proibido e o outro é permitido. Isso ficou enraizado dentro de você. Só que na verdade foi um ambiente onde você estava inserido que repetiu isso constantemente em você. Através do quê? Da repetição. No momento que a gente entende isso, a gente percebe que é possível sim mudar a forma como pensa sobre as coisas e as crenças que tem. Se parar para analisar quais são essas crenças, decidir qual é a nova crença que quer implementar no lugar dessas e reforçar dia após dia, uma vez após a outra. E também aprender a lidar com as suas falhas. O momento em que você falha, que você tem uma recaída, que não consegue fazer o que propõe, isso não quer dizer que você invalidou todo o processo. Caiu, levanta. Só quer dizer que ainda não tirou todo o aprendizado que precisava daquela situação. Eu tive momentos de recaída sim, eu confesso pra você. Mas eu caía e falava, nada me tira da rota, levanta e continuo. Tente olhar para essa situação. Tente olhar com mais leveza. E se levantar e buscar fazer de novo na próxima oportunidade. E não ficar, então nunca vou conseguir, eu desisto. Depois eu volto a fazer dieta lá no meio do ano. Por que eu vou fazer? Fazer dieta, por quê? Sempre lá na frente vai protelando. Não, a gente está sempre tentando aos poucos chegar lá, alcançar os nossos objetivos. Então, é isso. Aprenda a lidar também com os momentos difíceis. Só que isso só vai ser possível se você mudar a sua crença sobre os alimentos, sobre o que você acredita, principalmente sobre você, se você é capaz de fazer isso ou não. Eu acredito que você é capaz. E você? Eu sei que às vezes parece que não, porque quando a gente quer mudar uma situação na nossa vida, o que acontece? Nosso cérebro não gosta de gastar energia. Então, a gente fica tentando poupar ele ao máximo, criando hábitos. E aí, quando algo novo começa a acontecer, o que ele faz? O seu cérebro revisa o passado para tentar te provar que você não vai conseguir. Porque ele pensa, ai meu Deus, vai ser muito trabalhoso fazer isso, olha quantas vezes isso deu errado. É óbvio que não vai dar certo dessa vez. Só que a gente tem que viver a nossa vida a partir do agora, da frente. Porque o passado passou, não existe mais, move on.
Era o nível de consciência e conhecimento que você tinha naquela época. Você já adquiriu tantas coisas até aqui e vai buscar adquirir cada vez mais conhecimento para que consiga mudar daqui para frente. Então, tá bom, viu? É óbvio que não vai dar certo, porque eu nunca consegui. Não consegui nada dessa vez, não deu certo. Ah, isso não me define. O que me define é daqui para frente. Eu vou precisar aprender para conseguir fazer daqui para frente. Eu consigo, o que eu preciso fazer? Você consegue ter essa percepção? É isso que é mudar uma crença, é mudar o que você acredita sobre tudo isso. Sobre os alimentos, sobre você mesma, e assim você vai conseguir finalmente mudar essa situação. Então, um ponto muito importante sobre tudo isso das crenças alimentares, que como eu já expliquei para vocês o que são crenças, que a crença é como que eu identifico as minhas crenças alimentares? Parando para analisar o que você pensa sobre os alimentos. Quando alguém te oferece um bolo numa terça-feira, o que você vai pensar? Ah, não pode, é terça-feira, não é dia de comer bolo. Oi? Você acredita que tem dias permitidos e dias proibidos? O bolo eu não vou comer porque não faz parte do meu corpo, não vai me nutrir, vai me machucar. Não é porque é segunda, terça, quarta. Talvez você acredite que esse alimento vai te engordar, ele vai te fazer mal. Eu não vou comer porque eu não quero, obrigada. Você consegue perceber isso? Comece a analisar o que eu penso sobre um alimento. Quando eu mais exagero, qual alimento eu normalmente como, quando, por quê, onde? O que desencadeia essa situação? Pare para responder essas perguntas. Vocês vão ver a virada de chave que vai ter na vida de vocês. Assim vocês vão começar a perceber as suas crenças. Pare para pensar o que normalmente passa na minha cabeça quando eu estou comendo este alimento. Quais são os alimentos que eu vejo como os mais saudáveis e como que eu olho para eles? Será que a minha boca enche de água para este alimento, para esse outro não? Esse faz bem para mim, esse não faz? Como assim? O que eu penso sobre isso? E assim você vai conseguir identificar suas crenças. E a partir disso, fazer o que eu te falei. Escolher qual é a nova crença que você quer colocar no lugar e reforçar intencionalmente. Como, por exemplo, nossa, não como bolo porque ele engorda. Ou então, só posso comer bolo no final de semana, no dia do lixo. Para pensar. Não é muito melhor você entender? Eu posso comer tudo que me der vontade. Preciso ver se realmente isso faz sentido. Se isso vai alimentar meu corpo ou se vai destruir. É um alimento saudável, mas eu preciso dessa quantidade dentro do meu corpo? Como que eu vou me sentir depois que eu escolher comer este alimento, mesmo sendo um alimento alcalino? Ao invés de pensar, nossa, isso é proibido, pense, tá tudo bem, eu não quero comer esse bolo porque eu tenho escolhas melhores para fazer. Porque ele vai estar sempre ali. Eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. E aí eu vou pensar, faz sentido eu comer isso agora? Cheguei até aqui. Ou vou comer em outra situação? É entender que isoladamente esse bolo não tem poder de te engordar, e sim o contexto inteiro da sua alimentação. Então você não precisa comer tudo agora, porque com medo de depois não terá mais. Você pode sim fazer suas escolhas congruentes todos os dias. É isso. Escolhas conscientes. Isso nutre meu corpo, isso vai me dar vida, isso vai me ajudar a alcançar os meus objetivos. Você pode todas as coisas, lembre-se disso. Aprenda a entender o domínio que você tem sobre todas as coisas. Assim você vai conseguindo manter a alimentação de uma forma saudável, leve, porque você sabe que se quiser, tudo que você achava que era bom tá ali, permitido. Mas tira o poder daquilo. No momento em que você cultivar essa forma de pensar, essas novas crenças, os seus comportamentos começam a mudar também. Faz sentido para você? Eu espero que sim. Então, aproveite e coloque um like aqui, curta esse vídeo, compartilha para mais pessoas e eu estou esperando você se inscrever aqui no canal, ative o sininho. Eu espero que tudo isso tenha feito sentido para você. E eu acho que isso é um dos vídeos mais legais que eu já gravei. Vocês me perguntam tanto sobre o meu emagrecimento, o que fez eu emagrecer. Tá aqui, falei pra você algumas coisas. Espero mesmo que eu tenha conseguido passar pra você de uma forma fácil, dinâmica e leve.
para vocês saberem que se eu conseguir, vocês também já conseguiram. Então, se por acaso vocês ficaram com alguma dúvida, algum questionamento, manda aqui embaixo nos comentários que eu vou adorar receber. E também já convido vocês para acompanhar as minhas outras redes, tá bom? Vai lá e olhe tudo, tem toda a minha história, tem as minhas fotos de antes e depois, tem tudo aquilo de uma outra linguagem, outra forma. Agora aqui o conteúdo é mais esmiuçado, a gente conta os detalhes. Bora que bora, te espero aqui no canal e até o próximo vídeo.